O tempo de cada fala será de 3 minutos, então nós já estamos começando a gravar até para termos depois esse registro, né, dessa discussão. E vocês podem se inscrever clicando nessa mãozinha, assim, como eu fiz aqui, daí aparece aqui que eu cliquei na mãozinha. A problematização do nosso eixo é o que fazer para avançar na luta, foi um pouco do que a Mara falou agora há pouquinho, contra os retrocessos na agenda das políticas públicas, visando a garantia da democracia e do direito à educação para todos, todas e todes. Esse é o desafio, mas essa problematização ela é bem direta, né? Porque ela já começa o que fazer para avançar. E aí está o nosso desafio. Quem quiser começar falando, já pode começar falando, os outros vão se inscrevendo, vão anotando ali no chat, se quiser também. Eu, como relator, posso já me inscrever? Lógico, pode sim. Ok, vou ser bem sucinto. Tendo ouvido o professor Cara, né, algumas sensações que eu já vinha tendo já há algum tempo diante do golpe de 2016, que foram se acentuando, tá? E aí, esse golpe, ele teve várias vertentes, né? Ele é trabalhista, ele é social, ele é econômica e tal, e não poderia deixar de ser o ataque furioso ao sistema público de educação. A todos os sistemas públicos, né? Mas aqui nós estamos tratando de educação, tá? E a ponto de que está tudo interligado, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma por futura ou não reforma administrativa, que é a diminuição do Estado. Ora, ouvindo hoje o Daniel Cara, só reforçou a minha sensação de seguinte, que é das maiores tarefas que o povo brasileiro tem agora e para o futuro, olha que interessante, é resgatar a Constituição de 1988. Resgatar, porque ela está sendo vilipendiada, está sendo estuprada mediante o golpe, mediante essas políticas radicalizadas do neoliberalismo. Parece-me que o Brasil está sendo um laboratório, são duas vertentes, um laboratório para o avanço do neofascismo, de um lado, e um laboratório para um avanço poderoso do neoliberalismo. E a contradição dentro do Brasil é que, por exemplo, o fascismo tradicional ele se caracteriza por um nacionalismo profundo, um nacionalismo militarista e monopolista do capital. O fascismo brasileiro é entreguista. O fascismo brasileiro é um retorno do Brasil colônia, de não a monocultura, mas a policultura, né? Porque não é só cana-de-açúcar, não é só café. Então, eu acho que, para finalizar, acho que um dos maiores projetos que a gente tem tem que ser uma luta feroz, uma luta organizada dos movimentos sociais, dos partidos, tá? De todas as formas, para retomar as conquistas da Constituição de 1988. Seja mobilização, seja greve, seja luta, seja protesto, seja manifesto, é isso. Ok, João. O João usou os 3 minutos certinho. Algum inscrito? Vilma, pode falar, Vilma. Estava aqui escrevendo no chat. Para quem me conhece, eu sou muito prática na linha de pensamento. Eu acho que, pensando em tudo que nós já vivemos desde 2016, todas as lutas que nós já fizemos na rua, e ela não deve acabar, porque se nós não as tivéssemos feito, talvez nem sei como nós estaríamos hoje. Eu acredito que a nossa luta, ela deve não só contemplar, né, os movimentos sociais, mas ela deve contemplar também toda a sociedade civil, né, de que forma que a gente leva a problemática que a gente vive hoje, esse desmonte, né, de todo o setor público,
seja educação, saúde, moradia, para essa discussão de uma sociedade civil que hoje está pensando em sobreviver. Porque eu penso assim, as pessoas não estão na luta. Às vezes eu vou para a rua e penso, por que eu estou indo para a luta? E tem um monte de gente que está pegando o metrô e voltando para casa e não está lá com a gente brigando. É porque a sociedade civil está tentando sobreviver nesse mundo tão difícil que a gente está vivendo. Então, acho que nós temos que voltar àqueles movimentos antigos de base, de trazer de novo essa formação, de ir para a rua, de ir para a comunidade e fazer de novo essa discussão. Então, somos nós que temos que voltar, nós que estamos hoje, né, na educação, que estamos hoje dentro de uma situação de trabalho, de estudo o tempo todo, trazer essa discussão para essa sociedade civil e para os movimentos, né? Porque a gente, às vezes, vai para a luta, traz as pessoas, mas não faz essa discussão. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que voltar a fazer é essa discussão. Então, acho que essa é a proposta. Muito bem lembrado, Vilma. Realmente, a gente percebe muitas pessoas tentando sobreviver, né? E daí parece que não tem energia para a luta, né? Muito bem colocado. Obrigada. Obrigada. Eliane? Bom dia. Sou professora aqui da rede também, de Diadema, né? Aí a gente falando assim, às vezes eu fico preocupada se quem está falando dessa luta, como a Vilma falou, o João, né, de resgatar, mas dentro do nós professores, né, muitas vezes não nos enxergamos dentro disso, né? Então a gente está discutindo aqui as questões da educação, essas questões que nos afligem, que pode, independente do que a gente está vivendo em cada cidade, cada estado, talvez você não tenha educação no país. E se você não tem financiamento da educação, essa questão aí de juntar o piso da saúde com a educação, aí acaba, você não tem mais, você parte do nada, né? Porque aí você não tem nem como tá convencendo o outro. Então, você acaba, corta o mal pela raiz, ou seja, você tira da educação até o poder de ter o quê? O próprio professor. E se nós, enquanto professores, não temos isso claro, como que você vai convencer o outro, né? Como que você está lá na base, você está lá com a comunidade, você está lá com os alunos, né? A gente que trabalha com EJA, você está lá diretamente com o aluno para fazer essa discussão e você não faz, porque você não... Esses dias mesmo, a gente estava discutindo um post de um coordenador de escola, falando assim, sou pobre de direita. E olha lá, e defendendo o Bolsonaro. A gente falou, como que você está aqui, dentro da educação, sofrendo as consequências, e você chega e coloca lá no post no Facebook. Então, você tem muita certeza disso, que uma coisa é você ser enrustido, né, que a gente fala. Tem aquele lá que é enrustido, eu não vou para a rua, não vou para a greve, não defendo o PT, não defendo os partidos de esquerda, não é isso. Mas não era nem enrustido, falou, sou pobre de direito. Colocou lá vários itens, falando... colocando vários itens, defendendo porque que ele, né, estava nessa posição. Então, além desse outro que está lá esse que está numa situação de que é isso de sobrevivência, que é isso que a gente está vendo, as famílias dos nossos alunos, né, gente desempregada. Quando você pega lá à frente de trabalho, você vê, esses dias a gente estava recebendo uma pessoa lá da frente de trabalho com pós-graduação e outro formado em administração. E feliz porque conseguiu ser chamado na frente de trabalho. Então, você vai vendo assim, é o fino, né, da coisa, né, de estar acabando mesmo com a sociedade, não ter direito à educação, não ter direito à saúde, não ter direito à moradia. Só que se nós que estamos próximos disso, eles ainda, que a gente fala, estão lá lutando pela sobrevivência. Nós estamos lá na sala de aula, estamos em contato com o aluno, contato com a comunidade. Acha ainda que esse é o sistema, deve prosseguir, que continue, então acho que tem que ter uma discussão para fora e para dentro. Para dentro é esclarecer, e é isso. Hoje, isso que a gente está fazendo, e acho que em todas as falas ficou claro, né? Essas questões que elas são nacionais, e que se a gente não brigar contra isso, não vai ter discussão nem municipal, nem estadual, porque vai acabar, e é um pouco isso que o João falou, do resgate da Constituição. Se a gente não tem clareza disso, a gente não se convence. Então, acho que só para fechar, o que fazer? Então, tem que ter uma discussão para dentro da educação e uma discussão para fora. Se a gente não se convencer, a gente não convence ninguém, né? Nesse sentido. Obrigada, Eliane. Agora é a Mara Neide. Bom, agora vou dar um bom dia diferente, né? Bom dia,
começamos aí brincando, eu e Ilacir, um grande companheiro, né, de grandes lutas. Conheci ele aqui em Diadema, quando eu cheguei na prefeitura em 94, e aprendi bastante com ele. E tenho o maior prazer de saber que ele está aqui, novamente em Diadema, contribuindo lá na Fundação Florestan, tá? Pessoal, olha, eu acho que, assim, o tema, ele é bem importante, né, para o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que isso que a Vilma colocou, em relação, quando a gente sai na rua e vê as pessoas vivendo, parece que elas estão totalmente alheias a tudo que está ocorrendo, mas é isso mesmo, Vilma, as pessoas estão ganhando, como diz o ditado, vendendo almoço para comprar janta, né? E aqui em Diadema, parece que com esses dias cinza, a situação difícil que o povo está vivendo fica mais estampada, né? O frio deixa a situação ainda pior. Eu mexi aqui. Pronto. Então, o que eu acho que nós temos que fazer? A gente, primeiro, nós temos que engatar a primeira, porque muitas vezes a gente se vê parando, engatar a primeira e dar continuidade, né? Eu acho que está faltando a gente ajustar alguns passos no que a gente chama da nossa militância social, militância na educação. A gente precisa retomar isso. Na verdade, boa parte das pessoas que estão aqui nunca pararam, né? Eu penso que nós, diariamente, a gente está inserido dentro de grupos. Brincando, a gente está num grupo de trabalho, que se for pensar numa escola média, tem em torno aí de 30 professores, né? Se for pensar numa escola média, a gente atende aí o quê? Umas 300 crianças. 300 crianças, vamos pensar que a gente atende 250 famílias. Então, a gente tem uma plenária constante. A nossa prática é uma prática de lidar com as pessoas, de lidar com gente, de discutir, de conversar, de orientar, de problematizar. Nós precisamos ocupar esses locais. Eu acho que a pré-conferência, eu acho que para nós que estamos aí na luta, para os que estão chegando, que são muitos, né, nós precisamos ficar atento para isso. Muitas vezes, quando eu vou em algumas escolas, eu vejo o problema que nós estamos vivendo na rua. As pessoas totalmente alheias ao que está ocorrendo. As pessoas não sabem o que está sendo votado, vai mexer diretamente com a sua vida no dia seguinte. Como diz a professora Elisete, quando nós tomamos as ruas contra a PEC do congelamento dos gastos, a gente não sabia que o efeito ia chegar tão rápido como está. Por que é que nós estamos vivendo essa situação da pandemia, né? Que os próprios que criaram a PEC dos gastos não tinham ideia ou tinham ideia que iam ser pegos numa pandemia e a própria PEC criada por eles ia limitar qualquer tipo de investimento que fizesse a gente sair da pandemia. Eles estão amarrados. A situação, quando a gente lida com o professorado, com o pessoal da frente de trabalho, com o pessoal da limpeza, da cozinha, a gente tem que lidar de forma diferente. Nós somos a liderança, nós somos as pessoas que estamos lá para discutir, para provocar e para construir mudança. A gente não pode se omitir da discussão. Nós temos que olhar para dentro do nosso local de trabalho e discutir diariamente o que vem ocorrendo com esse governo neoliberal. O que aconteceu essa semana, e foi citado por um dos professores, a questão da PEC, que arrocha mais ainda a reforma trabalhista, é uma situação de total desesperança. Como que pode um jovem de 18 a 29 anos, que são os nossos alunos ou não, ou foram, ou são pais, ou são irmãos, ganhar R$400 sem direito nenhum, R$440 sem direito nenhum? Como que pode o ministro da Educação dizer que a universidade é para poucos, quando agora, num futuro assim tão, num passado tão recente, a gente conseguiu incluir uma porcentagem muito pequena dos estudantes da escola pública, dos
que estiveram sempre excluídos na educação, na universidade pública. Agora que a gente começou, a gente já não tem mais esse lugar? Nós temos sim, gente. Nós temos que fazer, nós temos que ocupar os nossos lugares. Então, a mensagem para essa organização, o que nós vamos fazer? Nós sabemos de duas coisas. O desmonte, ele vem numa situação extremamente veloz. Cada dia é um desmonte. E nós temos que acompanhar isso. Então, eu penso que a gente tem demandas no município. A gente tem demandas. Mas as demandas não são de agora. As demandas, elas foram sendo aprofundadas, que eu estive aqui, na visita, na conversa, nos locais de trabalho, elas foram aprofundadas nesses 8 anos. Criou-se um buraco tremendo dentro das escolas, de recurso, de material, de recurso humano, de falta de formação, de tudo. Nós sabemos do buraco que existe no município. E vamos trabalhar enquanto professores, enquanto funcionários, enquanto lideranças que somos. A gente vai discutir essas pautas no orçamento participativo, na live com o prefeito, nos grupos. A gente está dentro da escola discutindo. Mara. Agora, a pauta, ela é nacional. Do que adianta eu estar aqui no município? Eu tenho que estar no município fazendo a discussão, mas eu tenho que ir para a rua. Eu tenho que ir para a rua. Dia 18 é um dia que o serviço público tem que estar na rua. Tá certo? Então, eu acho que assim, não podemos sair do nosso lugar. O que está faltando, professora, para concluir, é o professor, o aluno, o funcionário público, a comunidade ocupar o seu lugar. E nós temos dever, nós temos uma responsabilidade social, professores, de ocupar o nosso lugar para resistir, para transformar. Obrigada. Obrigada, Mara. Ilaci. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, eu não vou falar assim nada diferente do que vocês já falaram, né? Acho que é coisa de falar mesmo, né? Agradecer a Mara aí, que a gente trabalhou junto aí na fundação e com certeza foi um período muito bom, de muito prazer. Eu acho que falta um pouco resgatar não só essa questão de ir para a rua, etc. e tal, mas encontrar prazer, né, na gente mesmo e articular essa coisa de buscar esse debate que a gente perdeu nas ruas, porque na verdade a gente perdeu os evangélicos, né? Eu acho que durante a execução das administrações petistas, muitas vezes a gente ficou para dentro, né? E deixamos esse espaço ser ocupado. E aí por uma série de motivos, né? Acho que por uma série de motivos. Acho que o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, isso trouxe muito desalento para a população, né? Eu vejo as pessoas desalentadas, desacreditadas, né? Por exemplo, para que a gente sabe que tem público para EJA aí em Diadema, não só em Diadema, mas no ABC todo. Mas por que as pessoas não voltam a estudar? Porque, sinceramente, elas estão desalentadas, né? Elas não acreditam nessa possibilidade de melhorar a vida delas estando numa escola, né? Então, eu penso assim, que a gente tem, sim, como o João falou, lembra aí no final dos anos 80, quando a gente batia de porta em porta e falava assim, olha, tem alguém aí que não terminou o 4º ano, na época, né? E as pessoas falam, olha, tem, tal. Não, vamos lá, vamos voltar para a escola, vai ser legal, vai ser assim, assim, assim. Então, eu acho que a gente tem, o que a gente soube, aprendeu a fazer e sabe fazer, é conversar com o povo, é convencer o povo que é possível, é resgatar essa coisa da solidariedade, né? Eu acho que a gente tem que sair dos gabinetes, né? E ir para a rua e conversar com o povo. Eu vejo assim crescente a participação da juventude, das mulheres principalmente,
né, dos negros, dos LGBT, mas às vezes fica um pouco solo esses movimentos, né? Fica em torno da própria causa. E eu acho que a gente tem que unificar esses movimentos, né? A gente tem que trazer as pessoas e elas têm que se identificar enquanto classe trabalhadora que somos todos nós, né? Porque se uma coisa que eu digo sempre, que esse discurso neoliberal foi eficiente, foi essa promoção da individualidade, do egoísmo, das pessoas pensarem só nelas. Então, eu penso assim, e acredito nisso de fato, de que é possível a gente resgatar essa pauta da solidariedade. Eu acredito mesmo, de ouvir as pessoas, falar menos e ouvir um pouco mais, né? Ouvir o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, e aí fazer um trabalho de acolhimento mesmo, né? Porque as pessoas estão desacolhidas, estão desalentadas, elas não acreditam, né? Acho que depositaram assim tanta esperança aí com os governos Lula e sem dúvida nenhuma a gente avançou, mas a gente tem que fazer uma autocrítica também de que acho que muita coisa a gente deixou a desejar desse ponto de vista, né? Da solidariedade, de ouvir, né? Então eu penso assim, né? Igual agora mesmo a gente está aí de volta aí na Fundação Florestan Fernandes, mas assim, de ter mesmo essa humildade de perceber o quanto que a gente está errando, entendeu? E deixar as práticas, né? Os vícios, né? Dessas práticas que a gente acumulou durante esses muitos anos de atuação e baixar a bola um pouquinho, como a Mara está dizendo, ir para a rua, mas nessa perspectiva aí de acolhida mesmo, e não tanto de falar, mas acolher e tentar ouvir o que essas pessoas têm para dizer. Tá certo? Desculpa aí se eu me alonguei um pouquinho. Obrigada, professor Ilacir. Agora, professor Newton. Bom dia a todos e todas. Na verdade, eu não sou professor, eu sou assistente social. Ah, muito prazer. E eu estou aqui representando o Núcleo Social da Secretaria de Educação de Diadema. Isso é muito bom, porque a gente tem o objetivo mesmo de fazer essa discussão ampla. Obrigada pela sua participação, Newton. Desculpa, eu vou tietar na fala do Nilson, muito bem representada, viu, Marilene? Ah, que bom! Obrigado, Vilma. Enfim, eu também não vou me alongar, até porque essa provocação, né, desse questionamento, o que fazer, como avançar na nossa luta, apesar dos retrocessos, né, apesar desse desmonte das políticas públicas, eu acho que é um desafio gigantesco. Começo por aí, e eu gostaria, assim, de deixar claro que esse desafio é de todos nós, mas trazendo também uma realidade de desigualdade social muito intensa nesse momento, em que a gente consegue enxergar praticamente todos os dias questões muito além da dignidade humana, né? Que você, quando você se aproxima de uma escola, você vê aquela realidade. A gente está falando da participação popular, a gente pode falar sobre conselhos, a gente pode falar sobre diversos aspectos, mas o que mais chama a atenção, da minha atenção, é como que a gente pode fazer nessa prática, nesse chão de escola que eu chamo, né? O que a gente pode fazer de práticas para poder ouvir essa população, para que elas se façam ouvidas também, né? Nesse desalento, porque a gente percebe muitos jovens desalentados. Eu escutei ontem, na hora do almoço, uma moça da frente de trabalho, Vilma, que ela falou assim, eu não tenho mais paciência para estudar, uma moça jovem, eu não tenho mais paciência, e aí você tenta convencer, né? Você fala assim, não, mas por quê? O que aconteceu, né? O que aconteceu no caminho? E a gente acredita na educação para a emancipação humana. Então, o que eu quero deixar aqui, para também não me alongar, é como que a gente pode fazer, né, nesse acesso, permanência, qualidade, sucesso, enfim, esse regresso na política pública, para que nessas bases a gente possa ouvir
e materializar, de forma que essas pessoas possam ser partícipes, né, nos conselhos, nessas bases, para a gente poder dialogar, para que eles entendam, né, a partir desse movimento. A gente percebe muito também os professores desalentados, essa uberização, como diz Ricardo Antunes, né, da vida, né, que essas pessoas precisam sobreviver também, e às vezes a gente vai falar sobre assuntos importantes em horário de HTPC, à noite, os professores já cansados, e a gente começa a falar, vamos fazer um paralelo dessa nossa condição de trabalho em relação aos nossos usuários, né? Nós somos servidores públicos, né? Então, a gente quer dialogar com os professores e trazer... eu acho que trazer alguma coisa que possa ser realizado concretamente no dia a dia dessas escolas, desses professores, para que essas pessoas sejam ouvidas, para que nós sejamos, de fato, eu acho que auxiliadores, eu não seria a palavra essa, mas que nós possamos ouvir e colocar em prática o quanto que essas pessoas e esses usuários necessitam. É isso. Obrigado por me ouvir. Obrigada, Newton. Boa contribuição. Fico feliz de saber que tem outros profissionais aqui conosco. A palavra está aberta. Se alguém não conseguiu concluir o que falou da primeira vez, ou quiser retomar... Você não quer falar, Alessandra? Ah, a Mara se inscreveu. É que eu vi que a Alessandra escreveu ali. Então, eu queria só... Eu tenho necessidade de explicar demais as coisas. É uma necessidade. Verdade, Maraneide? Não tinha percebido. Verdade. Então, uma coisa que eu queria também dizer é assim, eu acho que nós precisamos... A gente sempre fala da formação. Eu acho que lá no começo... de 2000, na década de 90, nós investimos muito, e nós, enquanto professor, participamos muito da formação política do professor. Política no sentido de participação, né? Eu acho que se a gente tem um corpo de funcionários e professores renovado, né? Eu falo da rede de Diadema, eu acho que de todas as redes, porque as pessoas passam e aposentam, né? A gente precisaria retomar a formação para construir visão de mundo, né? As pessoas têm uma visão muito simplificada, vou usar esse termo, muito rebaixada, muito piedosa, né? Ela não vê a política pública como um direito, ela vê a política pública como um favor. E nós precisamos formar os funcionários e os professores para isso. Só assim eles ocuparão seus locais, só assim eles vão fazer da sua sala de aula, das famílias que ele atende, um espaço de debate constante. É só assim que a gente vai conseguir. Não existe outra forma. Quando usam lá aquele chavão, a educação transforma, que é lógico que não foi com esse intuito que Paulo Freire disse, a educação transforma, mas ela precisa ser provocada. As pessoas precisam ser provocadas. Infelizmente, no momento de miséria, é um bom momento para provocar. Né? Você está tirando as pessoas do conforto. Então, se você fosse discutir isso no momento de tranquilidade econômica, de direitos começando a ser assegurados, dificilmente as pessoas iam dar ouvido. Nós temos que fazer isso nesse momento. A gente tem que discutir isso, nós temos que voltar a fazer com os pais, com os alunos, com a comunidade, o que a gente fazia nas aulas do movimento de alfabetização em Diadema. É fazer os cálculos, é saber quanto que era discutir, eu lembro que a gente discutia na Fundação Florestan Fernandes com os alunos, a mais-valia. A gente estava preparando os alunos para sei lá, uma profissão inicial, era iniciação ao mercado de trabalho, a gente discutia mais-valia com os alunos. A gente discutia a transformação dos bens naturais em materiais, onde que o homem está inserido, a força de trabalho do homem está inserida a todo tempo.
Então, nós precisamos fazer essa discussão com os professores. E a gente precisa fazer, você sabe por quê? Porque vem outras pessoas, né, para o bem ou para o mal, e começa a levar o debate para um lugar que não é a nossa cara. A nossa cara não é essa. Por mais que a gente acerte e erre, na forma da gente fazer educação em Diadema, na forma da gente fazer a gestão, na forma da gente fazer o movimento sindical, a gente tem um monte de coisa que nós fizemos, tem muita coisa boa que nós fizemos por esse país afora. A gente tem um monte de Diadema pelo Brasil afora. Olha aí como é que está o Nordeste. Olha o Nordeste, como é que está despontando. A gente vê muitos atores, filmes que surgiram no Nordeste, faculdades, formação, movimentos. E tudo isso foi num espaço tão curto de um governo que possibilitou, que não fez tudo do jeito que a gente queria, mas possibilitou o mínimo. Então, nós precisamos pensar. Nós estamos aqui nesse grupo hoje com 16 pessoas, não é à toa. É nossa responsabilidade interagir com essas pessoas numa perspectiva de formação, não é cadeira e mesa. Formação é convidar o cara para vir. É convidar o cara para vir. Gente, vem, vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Eu estou num momento muito sofrido da minha vida. Num momento de conflito, porque eu também estou sofrendo com as interferências desse desgoverno, que não é desgoverno, é um governo muito bem intencionado. Eu estou sofrendo pra caramba. Agora, veja, nós sabemos qual é o lugar que a gente está ocupando, nós aqui 16. A gente vai encarar o nosso trabalho na segunda-feira. Qual que é a lição número 1 desse trabalho? Nós vamos sair de Diadema e vamos embora para a Praça da República. Vai ter alguma atividade aqui no ABC? Nós vamos participar da atividade no ABC. Nós precisamos. E se a gente conseguir de um universo de 50 professores e funcionários na escola, se a gente conseguir levar 10%, foi vitória. Porque é assim que a gente vai construir. Tá? É quase que apelativa a minha fala, viu, professora? Ok, obrigada, Mara. Na fala da Vilma, nós vamos encerrar as inscrições. Então, se tiver mais alguém que queira falar, por favor, se inscreva, porque a gente precisa ir concluindo para ir para a plenária às 11h30. Vilma, por favor. Desculpa, a Martinez abaixou a mão? Eu tinha levantado só para complementar a fala. Sim. Quer continuar falando? Você levantou primeiro que eu. Foi. Desculpe, Eliane, eu não vi que estava levantada a sua mão. Não, é rapidinho, não, mas é na linha mesmo que a gente está falando, que é isso, né? Desse ouvir e desse contexto atual que a gente está. Porque a gente estava numa direção muito ruim, mas o contexto de pandemia só acelerou. Então, acelerou a pobreza. Agora, né, se a gente pegar os estudantes que estavam com nós 1 ano e meio, quase 2 anos longe da escola, então a gente mal conhece essas famílias, né? Quem a gente está lidando agora. Então, tudo isso, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura, igual, né, como nós somos, a maioria aqui, o Newton também, que está na educação, né? A gente não começa lá do diagnóstico, a gente tem que saber de onde nós estamos falando, né, para também usar, porque às vezes a gente pensa nos velhos instrumentos, mas é isso, a gente está com um novo público. A gente fala, educação de Diadema, é isso também. A gente tem outros professores, a gente tem outros funcionários, a gente está em outro contexto político, outra sociedade, né? Então, de onde... Eu lembro um aluno de EJA, ele falava para mim, eu odiava o PT, eu odiava não sei o quê. O dia que eu fiquei desempregado, né? Que eu falo assim, todos nós aqui somos assalariados, todos nós somos da mesma classe. Independente se um tem um carro e outro não, se um tem... Todo mundo, se ficar desempregado, vai sofrer as consequências, que a gente depende do salário, a gente é assalariado. E muitas vezes isso a gente estava até comentando essa semana, né? Não, os alunos, a gente fala como se eles fossem de outra classe. Não, nós, da mesma classe, como que a gente faz, né? E qual o papel da educação nisso? Qual o papel nosso lá todo dia na sala de aula? Que quando você dá instrumentos, que é isso que a Mara está falando, do tipo de aula que você dá, do tipo de conhecimento que você faz, dá acesso, você também tá militando. E como que eu faço isso dentro da sala e eu faço isso fora também, que eu também não posso me resumir para dentro da sala, mas também não posso fazer isso só fora e dentro da sala não dar acesso ao conhecimento que ele precisa, que é o instrumento dele entender melhor essa sociedade e conseguir fazer o debate lá fora, né?
Então, só isso, só esclarecer, assim, para esse nosso avançar, a gente tem que estar bem claro esse contexto que nós estamos vivendo, com quem que nós estamos falando. Então, você pensa, você trabalhou 12 horas, eu penso lá os alunos da EJA, que acorda 3 horas da manhã, quando tem emprego, e aí você está lá 10 horas da noite falando, então, que tipo de fala que é essa, né? Por isso que muitas vezes, não quer ir para a escola, não quer participar do conselho, então você tem roupa para lavar, tem filho para cuidar, nesse contexto, né? Da escola está dentro de casa. Então, como que essas famílias estão e de que ponto que a gente fala para entender, né? Se não falar, para você estar falando é fácil, né? Então, da gente fazer um diagnóstico muito claro e como que a gente avança no debate para como que a gente atinge diferentes públicos, que a nossa fala também não pode ser a mesma para todo mundo, né? Então, de ir pensando isso. Era só um pouco complementando o que eu falei no início. Ok, obrigada, Eliane. Vilma? Acho que, completando um pouco, né, quais são as nossas ações, né? Acho que tem que pensar assim, de que forma que a gente consegue ver alunos, sociedade, comunidade, parar de achar que as decisões políticas lá em cima, como se Brasília estivesse num patamar que não afete a nossa vida aqui embaixo. Eu coloquei isso no chat, mas queria reforçar, porque muitas vezes a gente percebe isso, né? Quem entrar lá ou quem sair não muda porque eu acordo todo dia 5 e vou trabalhar e chego em casa. Isso não é uma verdade. Então, a gente tem que começar a fazer essa discussão. Eu discordei da Carolzinha aqui, e aí eu quero até falar, muitas vezes eu percebo assim, eu quero discutir a política, eu quero participar da minha casa dentro do meu Facebook. Eu quero ser o revolucionário da internet, né? Só que aí, quando você fala, vamos para a rua, vamos participar hoje, né, de um movimento de discussão, quantos professores nós temos hoje aqui na nossa, né, só da nossa cidade? Né? Quantos professores nós temos e quantos nós temos nesse momento fazendo essa discussão? Então, assim, muitas vezes eu quero discutir lá no meu horário de trabalho, na minha carga horária, mas eu não quero ir para a rua, eu não quero participar de um movimento, então a gente tem que voltar. Eu não quero ir lá no cinema, na plenária, o que decidir tá bom, e eu sei disso porque eu participei de muito, né, Mara? E aí a gente olhava lá, era nós com nós mesmos. E isso se dá por uma coisa que a Mara falou agora na última fala dela. Quando eu também entrei nessa rede de Diadema, e hoje eu já sou aposentada, uma senhorinha já aposentada, as nossas discussões não era só tecnicista, não era só para ensinar o aluno a ler, a escrever, quais eram as competências. A gente tinha discussões políticas, nós fomos formados a ver a sociedade de uma outra forma. A gente foi formado a conhecer a nossa comunidade, onde moram os nossos alunos, o que é o sítio do Caqui, o que é o sítio Joaninha. Hoje tem professor que está há 10, 12 anos e ele só entra naquela rua principal, entra na escola e vai embora. Ele nunca viu aonde morou aquele aluno dele. Ele não conhece a nossa sociedade. Então, a gente precisa trazer esse professor, porque, assim, ela transforma, a educação transforma se você quiser que ela seja transformadora. Só que ela transforma para todos os lados. Se eu tenho um pensamento burguês, eu vou transformar o meu aluno dessa forma. Né? Se eu tenho um pensamento socialista, eu vou trabalhar o meu aluno assim. Então, a gente tem que ver que formação que nós queremos por nossos professores. E não é uma formação pensada na realidade dos nossos alunos, pensada na realidade que nós trabalhamos. Então, se a gente pensar numa educação que forma, né, numa secretaria que forma só de forma tecnicista, né, vou trazer curso do SESI, né, que foi o que nós tivemos nos últimos anos, eu vou ver o aluno somente como uma máquina de aprender e não como uma pessoa na sociedade. Então, as políticas da educação tem que pensar nisso também, tem que pensar no aprimoramento do professor, né, na sua ação, né, na sua ação, mas ele também tem que pensar numa visão ampla do que é sociedade. Então, é mais propostas essa ideia. Ok, obrigada, Vilma. João, como que você está aí? Deu para ir sintetizando? Sim, eu acho que assim, acho que eu peguei 99%, né? Mas vamos ver agora. Maravilha! Isso que é relator competente.
enquanto ia falando, eu fui Ótimo. digitando. Tá. E você acha que em 10 minutos você consegue falar, né, na plenária? Sim. Ótimo. Né? Perfeito. Tá? Vou tentar, porque na verdade foi muita informação, né? Mas eu acho que, Sim, sim. Mas no geral, quase todas as falas, elas foram se complementando, né? Então, elas caminharam numa mesma direção. Então, acho que isso não dificulta muito na hora de relatar. Então, pessoal, faltam... Meu celular aqui não quer ligar. 3 minutos, professora. 3 minutos, exatamente. Vocês viram que eu coloquei aqui para vocês, repetiram, né? A transmissão aqui no... O Abraão acabou de colocar. Pode entrar pelo Facebook ou pelo YouTube. Então, agora a gente vai para um desses 2 lugares. Eu e o João vamos num outro link que ele vai falar sobre o que nós discutimos aqui. Obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Até daqui a pouco. E, professora, assim como a Maraneide, o João não vai conseguir falar em 10 minutos, então fica sossegada. Olha, te entregaram, João. Em 3 minutos é impossível, né, João? O link está aqui no e-mail? O link está lá no nosso grupo. Eu falei João. assim, eu vou ficar quietinha, não vou falar nada, eu vou só escutar. Ai, que mentira, eu minto para todo mundo. Eu já tenho vontade de... Vamos sair daqui, todo mundo dá mão, a gente se encontra ali na esquina. Vamos embora. Gente, socorro, cadê o link? O link está no grupo do GT. No WhatsApp. Meninas, Isso, do eu WhatsApp. já adoro escutar todo mundo, tá? Eu sou nova de rede, perto de vocês aí que já tem bastante experiência, é muito inspirador. E são essas discussões que a gente precisa ter. A gente precisa levar para todo mundo aí que está chegando agora. É verdade. Não, já que 12 anos já é mais nova, não. Já. Não, todo mundo está me chamando de nova, viu? Mas eu tô já assumindo isso aí. As novinhas. Então, até no link, gente. Tchau. Tchau. Eita.